Vamos lá, pessoal. Agora eu quero trazer aqui para vocês, mudando de assunto, né? 1 hora e meia falamos aqui do Oriente Médio, da guerra, por óbvio, né? Um ponto que é extremamente importante, tem tomado aqui o canal há mais de um mês. Mas eu quero falar de uma iniciativa que é capitaneada pelo David Agape, tá? Jornalista brasileiro que está aqui nos Estados Unidos também, está lá na Flórida. E ele está capitaneando um, um organismo chamado Free Speech Union Brasil, tá? A União pelo Livre Discurso Brasil, né? Pela liberdade de expressão no Brasil. E eles entraram em contato para ajudar uma pessoa que já teve a sua vida destruída. Tá? Teve uma pessoa que, inclusive, o caso dessa pessoa aparece nesse livro aqui, ó. Tá? O caso dessa pessoa aqui, da queda da democracia no Brasil, perdão, o caso dessa pessoa aparece aqui no livro, que trata sobre a queda da democracia no Brasil, que é o Bruno, mais conhecido como Monark, tá? E então, primeiro, eu quero parabenizar o Monark, porque o processo dele contra ele, acusando ele de nazista, foi arquivado. Parabenizar o pessoal do Free Speech Union, que conseguiu esse feito, procurou o Monark. Eu vi a declaração que o Davi Agape ele deu, falando que o Monark já tinha desistido de tudo, estava deixando a coisa correr e seja lá o que Deus quisesse para ele, tá? E Deus quis que o Free Speech Union fizesse um trabalho excelente e o Monark tivesse seu processo arquivado. E agora, olha só, mais um caso, nessa semana eu trouxe do padre José Eduardo. Mais um caso onde o processo foi arquivado, maravilha. Mas a destruição que ficou pelo caminho na vida de mais um cidadão brasileiro, essa é difícil de reparar, porque o monarca perdeu tudo. O monarca perdeu a voz dele, ele perdeu a empresa dele, ele foi traído, perdeu patrocinadores, ele perdeu tudo. Ele foi perseguido, ele foi achincalhado e ninguém que fez tudo isso com ele vai indenizá-lo. Ninguém vai devolver a empresa dele. Ninguém vai devolver tudo que ele tinha e o que ele construiu. Você pode discordar de tudo com o monarca. Esse não é o ponto. Mas a vida dele foi destruída de maneira injusta. E a vida dele foi destruída porque, tá? Ele falava coisas que as pessoas não concordam. E aqui, pessoal, antes de eu passar para a matéria, só um alerta, tá? De amigo. De amigo aqui. Entre amigos. Eu sinto que muitas vezes eu estou entre amigos com vocês. A gente precisa se policiar, pessoal. Todos nós precisamos nos policiar de verdade. Porque a cultura do cancelamento virou esporte nacional no Brasil, tá? E eu fico triste quando eu vejo a direita fazendo isso também. Eu fico muito triste. Eu acho que a direita, ela deve ser o local do debate amplo. As várias vertentes da direita, sabe, discutindo teses, tal, não, virou uma coisa mais rasteira possível. É bem complicada. Carla, eu tô falando claro. Não tô falando nada cifrado, não. Tô falando extremamente claro. Não sei o que a senhora entendeu como cifrado. Eu tô falando bem claro, tá? Tô sendo bem claro. Então, assim, a cultura do cancelamento virou esporte nacional. Então, quando a gente vê lideranças políticas da direita promovendo isso, então a coisa fica bem mais triste. E a situação que nós estamos num ano eleitoral tão importante como o de 2026 gera preocupação. Eu tenho conversado com amigos, assim, colegas, jornalistas, mais à direita, conservadores, tudo, e todos têm falado assim: olha, a situação está saindo do controle, está muito preocupante. Isso num ano eleitoral é péssimo. E realmente é péssimo.
tá? Mas vamos falar das notícias boas, tá? Vamos falar das notícias boas. O Free Speech Union obtém vitória para Monark em caso de censura. Inclusive, deixa eu colocar aqui o link da matéria. Pessoal, para quem puder apoiar essa iniciativa, tá? Do Free Speech Union, eu acho que é essencial. Parabéns de verdade ao David Agape por essa iniciativa. O Brasil precisa realmente de ideias como essa, o que o Free Speech Union trabalha como um think tank. E um think tank, pessoal, produz material, produz resultados, produz estudos, né? E é uma vitória gigantesca isso daqui num caso emblemático, tá? O Ministério Público do Estado de São Paulo pediu em 31 de março de 2026 que fosse julgada improcedente a ação civil pública que ele mesmo havia movido contra Bruno Monteiro Ayub, o apresentador de podcast conhecido como Monark. Na prática, isso equivale ao abandono da tese que ele sustentou. Perdão. Isso equivale ao abandono da tese que sustentou o processo por quase 2 anos, uma vitória significativa para a liberdade de expressão no Brasil. A ação autuada sob o número na 37ª Vara Civil da Comarca de São Paulo fora ajuizada pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da capital com base em declarações feitas por Monark em fevereiro de 2022, durante uma gravação do Flow Podcast. No episódio, o comunicador, então co-apresentador do programa, participava de um debate sobre liberdade de expressão com os deputados federais Tabata Amaral e Kim Kataguiri, quando afirmou que até mesmo os nazistas têm o direito de expressar suas opiniões preconceituosas e atentarem constituir um partido. O Ministério Público classificou as falas como discurso de ódio com conteúdo antissemita e pediu condenação do apresentador em 4 milhões de reais por danos morais coletivos. É engraçado que é esse mesmo pessoal hoje que bateu no Monark que grita do rio ao mar, que é antissemita, que prega a destruição do Estado de Israel, que tá lá. Você pode ter certeza. Você vai no Morro de São Paulo, na Bahia, pega as redes sociais daquele bando de vagabundo que tá lá destruindo o turismo da região, perseguindo os judeus, perseguindo, sobretudo, os israelenses, né, que visitam lá o Morro de São Paulo, se eles não estavam apoiando isso daqui, tá? Nessa hora, pessoal, olha, eu preciso chamar ele. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu acho que eu não tô louco, né? No dia seguinte ao episódio, 8 de fevereiro, os estúdios Flow encerraram o vínculo com Monark. A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, condenou as falas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, escreveu que o direito fundamental à liberdade de expressão não autoriza a abominável e criminosa apologia ao nazismo. A Procuradoria-Geral da República abriu investigação por eventual crime de apologia ao nazismo. A investigação que abrangia também Kim Kataguiri por ter prerrogativa de foro como parlamentar. É engraçado que a Tabata Amaral ninguém fez nada, né? Vocês veem como é seletivo, gente? É seletivo. Na manifestação de 31 de março de 2026, assinada pelo segundo promotor de Justiça de Direitos Humanos, Marcelo Otávio Camargo Ramos, o Ministério Público reverteu sua posição após a apresentação da defesa patrocinada pela Free Speech Union Brasil e pela FALE, Frente de Advogados pela Liberdade de Expressão, e assinada pelos advogados Hugo Freitas Reis, Hugo Leonardo Chaves Uf Soares, Humberto Felipe Pinheiro Pedrosa e Rodrigo Peregrino de Azevedo. Palmas para os doutores. Vamos lá.
O Ministério Público reconheceu que as falas de Monark foram proferidas no contexto de um debate sobre os limites da atuação estatal, e não como defesa pragmática da ideologia nazista. O promotor cita transcrições do próprio episódio trazidas pela defesa em que Monark repudiou explicitamente o nazismo. Abre aspas. O nazismo é de errado, é do demônio. O nazismo é uma merda, um lixo. E apoia-se em manifestação anterior do próprio Ministério Público Criminal sobre o mesmo episódio, no qual o órgão já havia concluído que não havia, aspas, elementos no discurso que revelem intencionalidade em promover, sugerir, induzir ou incitar violência, intolerância ou ódio, tá? Gente, eu juro que eu não entendi isso daqui. Sandra Oliveira, PH, fique com a esquerda, ok? Gente, é sério. Olha, é... Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa é a minha resposta. Tá? A Free Speech Union Brasil. Vamos aqui entender mais sobre a Free Speech Union Brasil. Monark contou com auxílio da Free Speech Union Brasil, associação fundada em 1º de dezembro de 2025 e que iniciou suas atividades em 12 de março de 2026. A entidade já nasceu integrada a uma rede internacional dedicada à causa, a Free Speech Union International, criada no início de 2025 para coordenar as filiais no Reino Unido, Austrália, Canadá, África do Sul e Nova Zelândia. Países que seguem os passos da Free Speech Union Original, fundada no Reino Unido em 2020 pelo jornalista Toby Young, membro da Câmara dos Lordes, com o Brasil, a rede passa a operar em 6 países. Entre os fundadores estão os jornalistas Eli Vieira e Davi Agape. Eli, menção a você também, meu caro. Desculpa, não citei você. Aplausos para o Eli Vieira, pessoal. Autores da série de reportagens Twitter Files Brasil e da investigação Vaza Toga, que ocupam, respectivamente, a presidência e a diretoria da comunicação da Free Speech Union Brasil. O advogado Hugo Freitas Reis, mestre em Direito pela UFMG, que atua como vice-presidente e diretor jurídico, e Tiago Ayub, especialista em infraestrutura de internet, professor e diretor de tecnologia que ocupa a diretoria financeira da associação. Pessoal, olha só, tá aí, meus amigos. Então, novamente, estou deixando aqui para quem puder apoiar, tá? A Free Speech Union Brasil, apoie, tá? Eu vou aqui novamente colocar palmas, é algo que eu sempre digo no canal. Eu sempre digo aqui no canal, pessoal. A gente precisa de think tanks, a gente precisa de grupos organizados, cada um trabalhando numa área que produza esse tipo de material. Eu sempre falei, olha, a gente precisa que os think tanks surjam, mas precisam também de financiadores para esses think tanks, para que essas ideias, tá, elas vão à frente. E muitas vezes, né, só no Brasil, infelizmente, você só dá valor para quem ganha, né? Então, pô, com uma vitória como essa, então, né, então acho que é um motivo para ir lá e apoiar o Free Speech Union Brasil, pessoal. Faça lá uma contribuição de R$ 1 que seja, entendeu? De R$ 1. Eles ajudaram a restaurar, mesmo que não consiga restaurar tudo que foi destruído da vida do Bruno, o Monark, mas a dignidade dele,
perante a justiça foi restaurada. E isso vale mais do que qualquer coisa material, pessoal. Uma coisa que eu aprendi com meu pai é: podem arrancar tudo de você, mas ninguém pode arrancar até a sua roupa, mas ninguém pode arrancar a sua honra e o seu caráter. Né? Então, começa por aí. É o que eu sempre digo para vocês. Tá? Apoiem iniciativas. A gente precisa de think tanks sérios, que isso seja que cresça cada vez mais. E tá aqui a contribuição. Deixa eu até colocar aqui na tela, tá, pessoal, para vocês verem aqui o site, tá, do Free Speech Union Brasil. Tá aqui. Deixa eu tirar tudo aqui da tela para ficar bacanudo, tá? Parabéns aí o Eli Vieira e ó, tá aqui o logo. Pera aí, deixa eu colocar. Ei, deixa eu voltar aqui porque aí vocês vão conseguir ver o logo. Olha só, tá aí, né? Tá aqui. Então, quem puder, se filie, apoie. Chega lá, fala para eles, ó, vindo Pega Vox, tá bom? Tá aí. Mas uma salva de palmas de verdade para essa iniciativa. E é bom quando a gente tem boas notícias, né? A gente tem boas notícias.